Fala pessoal, fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco mais sobre mapeamento de processo. A ideia, em poucos minutos, é apresentar para vocês o Process Canvas, que é uma ferramenta que vocês vão poder utilizar para poder justamente entender como que o processo funciona de forma mais macro, para aí sim, né, você ir para um Visage e desenhar, modelar o processo para entender um pouco mais ali das regras de o que acontece de fato naquele processo que vocês estão mapeando, tá? A ideia não é somente para pessoas que trabalham com processo. Então, qualquer profissional que esteja entendendo como que funciona uma rotina, um processo, um produto, e precisa ter esse discovery, precisa fazer esse entendimento do processo, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui para depois modelar o processo e aí sim entender o ponta a ponta, tá? Então aqui acho que vai ser bem interessante para todos os públicos que queiram fazer algum tipo de mapeamento. Beleza, né? Então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Clayton, tenho quase 20 anos de carreira com qualidade de processos, né? Então, comecei minha carreira na Cianet em 2006, hoje estou na Unicred, né? Sou coordenador de processos da empresa, onde nossa área também trabalha com mapeamento, trabalha com jornada Lean, melhoria de processo. E é isso, tá, pessoal? Então, aqui a minha ideia é passar um pouquinho mais desse conteúdo, de vocês entenderem um pouco mais sobre processos, né? Se fique bem à vontade também de seguir meu LinkedIn, né, Clayton PK, que serão muito bem-vindos. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a ideia é nessa primeira parte entender, né, que o problema não é apenas a questão de abrir o Visage, você precisa entender o processo primeiro, né? Quando você abre o Visage, fica aquela dúvida, como começa, como que eu consigo perguntar aqui as perguntas necessárias para entender o processo. E o Canvas, né, ele é um raio-x disso, tá? Ele é justamente para ter essa visão mais macro, né? E você vai poder utilizar o Canvas e preencher junto com a equipe, né? Junto com as pessoas que executam o processo. Passo também pelo BPM-N, né? Que é ali a anotação de processos, né? Para você modelar, para entender o que são eventos, atividades, gateways, pools, lanes. Então é o básico aqui para você pelo menos ter uma construção de processo. E por último, né, um checklist ali para você levar, né, entender se seguiu todas as etapas necessárias do mapeamento, tá bom? Bom, antes de desenhar, um pouquinho o Canvas antes de BPMN. Antes disso, né, o Process Canvas ele é muito parecido com o CIPOC, tá? Por quê? O CIPOC ele tem ali uma visão macro, né, em 5 colunas, onde você entende ali os fornecedores, as entradas, a atividade em si, né, as saídas e quem vai receber, né, que seria o cliente. A gente no Process Canvas utiliza um pouco dessa ideia, tá? Mas o Process Canvas tem ali uma visão um pouco mais ampla com outras informações que o CIPOC não traz. O CIPOC é ótimo para bater scope, para fazer algum tipo de entendimento mais rápido de como funciona o processo. Já o Canvas já traz uma visão mais ampla, tá? O propósito dele, né, é dentro de uma página, né, que a gente vai expandir ele em 3 blocos. A parte de contexto, que seria o propósito, o gatilho e o sucesso do processo. Na parte de baixo, o fluxo em si, muito parecido com o CIPOC, mas aqui um entendimento mais rápido de como o processo ele é feito. E depois a parte de fundamentos e governança, que ali a gente consegue entender toda essa questão de gestão do processo, tá? E é isso, né? Então, antes de ir para o BPMN, vá para o Canvas ali para poder fazer esse entendimento. Então, como eu comentei, né? Então, contexto, propósito, gatilho do processo e sucesso. E aqui no fluxo estilo CIPOC e fundamentos e governança, que aí eu vou entender regras, pessoas, tecnologia, os riscos, os controles e os indicadores que nós possuímos no processo. Em outras palavras, antes de entrar na rua por rua com carro, né? Então a ideia do Process Canvas é que ele seja o helicóptero, né? Que você entenda quais são os limites, vizinhos, riscos numa visão de cima, sem examinar ali o asfalto de cada esquina ainda, tá? Então o Process Canvas é esse reconhecimento aéreo do processo, tá? Para você ter ali essa visão mais global. E é isso, tá? Então isso aqui é o framework, né, do Process Canvas. Eu vou passar aqui com vocês rapidamente, né, e dando o exemplo do processo de compras, de requisição até o pagamento. Então eu vou clicar aqui, né, e aqui já tem o propósito do processo. Então ele aqui é garantir que a empresa compre o insumo certo no prazo certo com o menor custo e risco possível. Então é legal dentro do propósito vocês colocarem uma frase que represente essa missão do processo, esse propósito dele de fato, tá?
Então, que de fato, para que esse processo ele serve ou está servindo alguma área, algum cliente, né? Então é importante colocar aqui o propósito para todo mundo entender qual é o escopo de fato e a missão desse processo. Já o gatilho já são os materiais, dados ou informações que gatilham o processo. Quando ele está iniciando? Uma requisição de compra é aberta pela área solicitante, via RP ou formulário. Aí vai depender do contexto da empresa. E é esse pedido que dispara todo o restante, tá? Então é de forma que a gente entenda, né, como que esse processo ele é gatilhado. O sucesso, né, então em quais condições o processo obteve sucesso? Então, material recebido e conferido dentro do prazo. Então, pode ser aqui um lead time, né, menor de 5 dias úteis e do orçamento aprovado, tá? Então, é legal ter, né, todo o processo ele tem um indicador-chave que vai ser considerado o indicador que vai calcular ali o sucesso desse processo, né, batendo com o que está sendo colocado aqui no propósito. Então, o propósito, eu falo qual é a missão dele, o que ele precisa fazer, né, o que ele precisa entregar. E aqui no sucesso, seria ali o meu controle disso, né? Como que eu garanto que esse processo vai obter sucesso? Já mais aqui embaixo é um estilo CIPOC, tá? Fornecedores e entradas, então quem fornece e quem entra no processo. Aqui área solicitante, fornecedores homologados, né? O fluxo de operação, aqui de forma bem simples. Caso você prefira, né, deixar essa etapa para depois fazer lá no BPMN, também está tudo bem. Né? Aqui seria mais algo muito mais macro. É legal fazer antes para que você entenda a operação de forma macro, para depois partir ali para a modelagem que vai detalhar muito mais, tá? Tem um nível de detalhamento muito maior. Clientes e saídas, quem recebe, né? Então material recebido, área solicitante e a nota fiscal que vai para o financeiro. Já nessa parte de baixo, né, temos aqui as regras do processo, né? Então, quais regras do negócio, normas e políticas regem o processo. Então, mínimo de 3 cotações, alçada de aprovação por valor, fornecedor precisa estar homologado, tá? Então, são regras básicas para realizar ali a aquisição do material do serviço, tá? Pessoas, quem executa, né? Então, temos aqui o solicitante, o comprador, o aprovador financeiro, o gerente de compras, que é o dono do processo. É legal aqui nesse momento vocês colocarem quem de fato é o dono, tá? Tecnologias, aqui nesse caso ERP, né? Pode ser que tenha e-mail, planilha de cotação, outros sistemas ali que você utiliza. Já a parte de riscos, né? Você coloca aqui compras, por exemplo, né? Quais riscos podem comprometer o processo. Aqui a probabilidade versus impacto. Aqui você pode usar algum tipo de matriz, tá? Não tem problema. Caso você queira só fazer um levantamento mais básico, porque aqui não é a ideia ter uma matriz de riscos, tá? De fazer um levantamento muito mais profundo. Mas aqui seria legal, né? Ter algum tipo de levantamento. Compra sem cotação, pode usar ali, pode ter algum tipo de superfaturamento, né? Fornecedor não homologado, fracionamento de compra, né? Então aqui são alguns cuidados que o processo precisa ter para garantir a lisura, né? Garantir ali que o fluxo vá correndo normalmente e esteja dentro das regras, tá? Controles. Quais controles são utilizados para acompanhamento do processo? Então aqui foi colocado a alçada de aprovação no RP, checklist de homologação de fornecedores, auditoria interna periódica, tá? Então é a forma que o controle há dentro do fluxo, né? E aí, consequentemente, ele garanta, né, também que esse processo esteja controlado, né, esteja dentro das diretrizes e das regras. E por fim, né, os KPIs que representam os resultados e a execução do processo. Então aqui lead time da requisição, então tem que ser menor que 5 dias úteis, né? Lembrando que KPI tem que ter ali uma base comparativa, né? Você tem que ter vai ter que ter o dado comparando ali com um resultado, um prazo também, né? Então tem que ter ali um percentual aprovadas em 24 horas, custo médio por período, né? Então, dependendo do fluxo, você coloca aqui os indicadores. Em muitos casos não tem, tá? A gente já vi muitos processos que não tem esse tipo de controle. Então fica aí o alerta, né, para as áreas que não possuem e estiverem mapeando ali utilizando o Canvas, já deixar anotado para poder ter, né? E já ter KPIs para poder controlar a execução. É por isso que o Canvas é muito interessante, porque aqui você também consegue enxergar alguns tipos de problemas no processo, principalmente na parte de governança, tá? Ou a falta de clareza do que realmente entrega nesse processo, do que realmente é considerado um sucesso, a clareza dentro do próprio fluxo, ou a clareza aqui do que eu tenho de regras, do que eu tenho de risco, ou de indicadores e controles, tá? Se as áreas tiverem dificuldade de responder esses quadros,
deixe anotado para que a área precise, para que ela possa evoluir posteriormente nesses quesitos, tá? É muito importante para a questão de gestão e governança. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Em relação ao Process Canvas. Mas antes eu queria falar um pouco mais do meu curso, tá? BPM Lean do Zero ao Processo Melhorado. A ideia dessa aula aqui é mais passar um geral de modelagem, tá? Só que eu tenho um módulo específico dentro do curso que vai explorar um pouco mais a modelagem. Então aqui eu falo de outras ferramentas, eu falo do próprio Process Canvas, de BPMN, do CIPOC, né? Então aqui eu detalho mais, eu abro o Visage e vou praticando ao longo da aula para vocês entenderem os contextos, né, que a gente tem dentro desse caso. Mas o curso ele fala de outras coisas, além da fundamentação teórica de conceitos de BPM, de Lean, né, a parte toda conceitual de processos em si, utilizando muito o CBOC, né, para poder ter esse embasamento. Eu falo muito sobre levantamento em entrevistas, de como você deve fazer os levantamentos antes mesmo de executar o mapeamento do processo e a modelagem. Entrevistas, dou várias dicas de como você pode realizar uma boa entrevista de processo, tá? Boas práticas para você realizar essa etapa. A modelagem, como eu já comentei, toda a parte de análise, indicadores, KPIs, o que você pode olhar para o processo e, consequentemente, também ter uma boa análise para trazer aqui no quinto módulo o to be. E aí sim, construir o processo ideal baseado em tudo que você analisou anteriormente. E em seguida, montar ali uma proposta de melhoria contínua. E no final eu falo um pouco mais sobre inteligência artificial e o futuro da profissão de analista de processos, tá? Então fique bem à vontade, está na Udemy e também no Hotmart, né, o meu curso, e você pode ter mais detalhes aqui em claytonkretzer.com.br/curso. Mas antes de eu partir aqui pro BPMN, né, então deixa eu só mostrar que dentro do meu curso, do meu site, eu tenho aqui disponível, tá, dentro de templates lá no site claytonkretzer.com.br/templates, você pode baixar o Process Canvas, tá? Que é essa ferramenta aqui que eu acabei de apresentar, né? Mas eu apresentei aqui no slide. Mas aqui fica aí uma versão em Excel para você poder utilizar dentro de algum tipo de workshop que você for realizar. Dá para converter isso aqui, né? De você montar dentro do Miro, do Whiteboard, né? Do Figma, enfim, né? Outras ferramentas colaborativas e até bem interessante, né? Que no mundo online ali você pode, numa reunião online você pode fazer as pessoas acessarem a ferramenta, né, e elas preencherem ao mesmo tempo, né? Então utilizar ali de repente algum tipo de dinâmica das pessoas irem preenchendo e fazendo votação, enfim, né? Essas ferramentas são bem legais porque elas são bem colaborativas. Caso contrário, você pode utilizar aqui o Excel para isso, tá? Isso é que é o legal aqui da ferramenta em Excel para você ir preenchendo e ter esse entendimento do escopo, tá? Então fica aí também essa dica para vocês utilizarem. Beleza, então vamos adiante, né? Então agora eu vou falar de BPMN, tá? Então entrando na parte de modelagem. Então falamos do Process Canvas como uma visão mais ampla e aqui de fato você vai construir o processo, vai modelar, tá? Então o BPMN é a linguagem universal dos processos, né? Hoje é uma linguagem, uma anotação amplamente utilizada, padronizada, que facilita muito esse entendimento. É claro, aqui eu estou falando de BPMN como uma ferramenta para você fazer esse entendimento, mas você pode modelar processos de outras formas, tá? Existe fluxograma, que é algo mais simples, vertical, não tem tanto detalhe. O próprio CIPOC, tá? Você também pode utilizar. Aqui você pode, o BPMN é legal porque você detalha, né? Tem um detalhamento muito maior, né? Ele tem uma gama ali de símbolos também maior. E o legal porque ele é padronizado. Ele é mantido, né? Ele é mantido por uma empresa, né, a MG, que mantém isso desde 2004. Hoje estamos na versão 2.0. É uma versão que não teve muitas atualizações ultimamente, né? Então ela já é bem consolidada no mercado. Então ela é comum entre TI, negócio e gestão, tá? Então qualquer área, qualquer tipo de segmento dentro da empresa tem a possibilidade de utilizar a BPMN para mapear seus processos, modelar os processos, tá? Então ela é suportada pelo Visage, o Camunda, que hoje é muito utilizado até para construção de fluxo, o Signavio também, né? E outras ferramentas até online que utilizam o BPMN como base, tá? Eu tinha citado o Miro agora, né, para você poder utilizar o Process Canvas. O Miro também dá para mapear um processo em BPMN, tá? Então é possível, tá? Outras ferramentas utilizarem esse padrão. Mas aqui
nessa aula eu vou falar mais do Visage, tá? Então daqui a pouco, lá no final, eu vou abrir o Visage e vou mostrar para vocês de forma bem rápida como vocês podem utilizar a ferramenta. Beleza, né? Então aqui de forma bem macro, né? A divisão que temos aqui em BPMN. Os eventos, né? Então temos aqui círculos que são inícios e intermediário, evento intermediário e de fim, né? Então aqui daqui a pouco eu explico um pouco melhor. As atividades, né, que são os retângulos arredondados, né, tarefas e subprocessos. Temos os gateways, que são os losangos, que tem aqui a parte de decisão, né, atividades paralelas, a sincronização de fluxo também. Então você tem uma série de gateways aqui que acaba roteando o processo de forma diferente dependendo da regra, né, dependendo como o processo ele vai se comportando. E temos aqui os fluxos, né, são as setas de sequência de mensagem ou de associação. Beleza, né? Então vamos imaginar, né? Uma placa pare no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos sempre é um octógono vermelho, tá? Não precisa saber o idioma local para entender, né? Uma linguagem aqui padronizada, universal. O BPMN faz o mesmo, tá? Entre empresas. Um losango sempre vai ser decisão, um círculo sempre é um evento, não importa qual seja o processo, tá? Então ele tem a mesma padronização de linguagem, tá? Isso que eu acho que é bem interessante nesse tipo de notação que o BPMN traz para processos. Então, eventos, né? Nós temos três tipos de eventos: o de início, intermediário e fim. Aqui no início, tá? Para entender, né? Nós temos o evento de início, que é o gatilho do processo. Pode ser o início simples, né? Basicamente ele um disparo manual ou até mesmo vindo de sistema, tá? Então alguém dispara o processo. O solicitante abre uma nova requisição. Então pode ser algo simples, né? Não tendo ali algo muito diferente, né? Do que é o habitual. Temos a parte de mensagem, ele pode ser disparado através de uma mensagem chegando de fora, né, um e-mail do fornecedor com a nota fiscal recebida, esse aqui é um exemplo, né, ou até mesmo um timer, que é um disparo aqui num horário ou intervalo. Em muitos processos, né, nós temos esse disparo por um timer. Eu preciso executar essa tarefa às 8 horas da manhã, às 9, ou a partir de um período, ou a cada quinto dia útil do mês, enfim, né? Então aqui tem um disparo de um timer, tá? Antes de eu falar do intermediário, a dica para você entender a diferença, é claro que o Visage ele já tem aqui a questão de cores, né? E você pode lá selecionar o início e arrastar para dentro do Canva, ali dentro da ferramenta. Porém, né, o BPMN ele diferencia pela borda aqui, tá? A borda simples, né, ou a borda dupla, que seria o evento intermediário, tá? Que ele é executado, né? Ele acontece ao longo do fluxo. E o evento fim, aqui ele é uma borda um pouquinho mais grossa, diferente do início. O início é um pouquinho mais fina e aqui do fim é um pouquinho mais grossa, né? Então você consegue diferenciar. Claro que na ferramenta você vai ver que ele é vermelho, ele é verde e ele aqui é um amarelinho, né? Uma cor um pouco mais próximo do bege, tá? Agora falando do intermediário, tá? Então temos aqui o evento intermediário de mensagem, né? Que também é uma espera ou envia, ele pode enviar ou receber, tá? Uma mensagem no meio do fluxo, né? Então aguardar a confirmação de fornecedor antes de seguir, tá? Então pode ser que você execute o seu processo e precise aguardar a mensagem de devolução, de confirmação do fornecedor, tá? Se caso acontecer, você pode utilizar o evento intermediário. Já o timer, ele já é uma pausa por um tempo determinado, tá? Então aguardar 2 dias úteis antes de reenviar a cobrança. Pode ser que o timer ele gere uma regra do processo que fica ali parado aguardando, tá? Então ele aguarda algo acontecer para depois dar sequência no processo. Temos aqui também a possibilidade de utilizar um evento intermediário de erro, né, que captura aqui um erro lançado por uma atividade e desvia o fluxo, né, nota fiscal com valor divergente, exemplo, ou até mesmo aqui a questão de escalonamento, tá? Mas a gente utiliza muito de mensagem e o timer, tá? E também tem um do link, que aí eu posso demonstrar lá no Visage, que é uma forma também de você não cruzar as linhas, né, para não ficar, o fluxo não ficar, digamos assim, um pouco confuso, tá? Então um evento intermediário de link é como fosse ali uma rota, né, um corte de caminho, né, e é bem interessante também. Já o evento de fim, né, ele pode ser simples, né, o processo terminou com sucesso, né, então está encerrado o teu pedido de compra recebido e conferido. Pode ser através de uma mensagem, né, então ao terminar dispara uma notificação, ele envia um e-mail aqui avisando ao solicitante que o material chegou.
Então também tem essa possibilidade. O do erro, né? Quando acontece um erro no processo, ele encerra, tá? Ele acaba o processo por ali. Por isso que no fluxo na modelagem, né, no BPMN, você pode ter vários caminhos e ele acabar encerrando o processo dependendo da condição que ele atingiu, tá? Ele encerra completamente o fluxo. Então aqui é uma requisição rejeitada por falta de orçamento, tá? Então pode ter uma etapa lá de verificação de orçamento, não tem orçamento, então pode sim finalizar com um erro, tá? Então você pode utilizar essa simbologia e aqui é o fim, né, de término, encerra imediatamente tudo que estiver rodando no paralelo, tá? Então aqui umas possibilidades, mas se utiliza muito aqui a parte de simples mesmo, né? Então de mensagem também é muito comum e o erro também acaba sendo utilizado, mas para o básico basicamente é o simples, tá? Então, se você quiser se atentar apenas ao básico, só coloque ali o evento de fim simples que tá tudo certo, tá? É bom botar um textinho ali só para entender o que aconteceu, né? A finalização. Mas enfim, né? Então aqui é só para poder você mapear de forma simples e não ter muita complicação também. Bom, agora vamos falar de gateway, tá? Essa parte é bem importante. Porque o gateway, ele basicamente é o que dá a lógica para o processo, tá? Então, através de utilização de gateways, você sabe qual é a condição que tá sendo aceita naquele processo, né? Dando continuidade para o fluxo. A condição de sucesso, né? Se teve algum tipo de retrabalho ali, se vai para frente dentro daquela rota, se a atividade ela vai seguir em paralelo para mais áreas executarem suas etapas, enfim, tá? Então você tem aqui, dentro do gateway, três tipos que você utiliza, tá? Tem o gateway aqui exclusivo, né? Que aqui seria basicamente opções binárias, tá? Então você tem ali somente um caminho para seguir. Pode ter ali duas, três, quatro possibilidades. Porém, ele só vai para um caminho. Ele não vai para dois caminhos ao mesmo tempo ou três, tá? Dependendo do que você está tratando anteriormente. Nesse exemplo, né, como eu falei, só um caminho segue, tem que escolher uma condição. Aqui, né, valor da requisição de compra pode ser menor, se for menor, né, de R$ 5.000, aprovação do gerente. Se for maior, tem que ser aprovado pela diretoria, tá? Aqui é uma regrinha de alçada. Então, dependendo do valor que está sendo visto, ele vai seguir um caminho diferente. Tá? Então, é bom deixar bem claro no fluxo para qual caminho ele está seguindo o processo. Né? Pode ser uma aprovação, né? Pode ser ali uma condição de compra. Né? Então, enfim. Já no paralelo, o paralelo, assim, todos os caminhos vão seguir ao mesmo tempo, tá? Não tem condição aqui. É basicamente para sinalizar. Olha, a atividade vai para a área A, vai para a área B ou para a área C e de forma paralela eles vão seguir, né? Então aqui, por exemplo, né? Então ao aprovar a compra, dispare ao mesmo tempo a notificação ao solicitante, ao financeiro e reserve o orçamento. Pode ser executado por pessoas diferentes, né? Ou até mesmo por áreas diferentes. Então, aqui você vai seguir um caminho paralelo, né? Então ele tem que ser ali sinalizado, né, com esse símbolo de maisinho, tá? Ele parece o mais. Até é legal eu comentar, né? Então o exclusivo, que é um caminho só, ele parece um X, apesar que no Visage pode ser o X ou o vazado. Aí lá no Visage eu apresento um pouco melhor, mas é muito comum a gente utilizar esse símbolo para representar um caminho só. O símbolo de mais para mais caminhos, né, em paralelo, e esse aqui que é um inclusivo, tá? Como é que funciona? Ele pode rotear para um ou mais caminhos, né, que vão seguir no processo. A condição ela vai ser avaliada e aí ele pode seguir de forma independente, tá? Então pode ser que eu vá só mande um e-mail, né? Vai notificar a chegada do pedido somente por e-mail, ou não, dependendo da minha regra do processo, ele vai ser por e-mail e pelo sistema interno também. Ah, mas aí eu não vou mandar mais para o sistema interno, vai ser, dependendo da condição, vai ser por WhatsApp e por e-mail. Então pode ser dois caminhos, pode ser um caminho só, pode ser os três, tá? Então dependendo do que você está avaliando, ele pode ir por um caminho, por dois caminhos ou por três, tá? Então essa é a questão aqui do inclusivo, né? E tem casos, tá? Que tu pode seguir nessa questão aqui, tá? Então é bem interessante de você também utilizar dependendo ali do que você está tratando, tá? Vamos falar de atividades, como que você pode nomear e quando que é necessário encapsular, tá?
ficando aí com uma boa prática de realizar com subprocesso. Então aqui, né, se você reparar, o nomeamento das atividades tá ali escrito compras, aprovação, nota fiscal. Isso aqui tá errado, né? Então eu clicando aqui, ó, cotar fornecedores, sempre no verbo no infinitivo, tá? Mais o objeto. Aprovar requisição de compras, conferir nota fiscal. Então sempre se atente a colocar no verbo correto, né, quando você colocar aqui as atividades. Então, quando que eu vou encapsular e transformar isso em subprocesso? Tem caso, por exemplo, aqui, ó, processar pagamento. Ele é um conjunto de atividades: conferência de nota fiscal, validação de orçamento, autorização de pagamento, arquivar, comprovante, né? Então aqui existe uma regra, né? Claro que aí vai de caso a caso, mais de 5 tarefas dentro desse bloco. Então fica aí como boa prática fazer o encapsulamento como subprocesso, tá? Assim o diagrama ele fica muito mais limpo, né? E quem for ler o diagrama tem um entendimento melhor, né? E que caso queira entender o subprocesso, vai ter que clicar ali e entender o que tem dentro desse conjunto de atividades, tá? Atividades é bem simples, tá? Então aqui você tem que colocar no verbo, né? Mais o objeto para poder deixar isso padronizado e as pessoas entenderem o que está sendo feito. Os pools e as lanes, né? Também bem básico, né? Então você tem lá até um formato, né, onde é fácil de entender onde é o pool, né, a piscina, basicamente é o processo, né? Então é o nome do processo, então aqui processo de compras, processo de recrutamento e seleção, o processo do departamento pessoal, folha de pagamento, enfim. Então as lanes, né, ou as raias, como queiram, são as áreas, né, os executantes, podendo ser ali uma pessoa, né, um cargo, né, que tem dentro da área, ou até mesmo a área, tá? Então aqui temos solicitante, compras e financeiro, né? Então aqui no solicitante tem a abertura da requisição, tem o recebimento do material. Aqui não está na lógica BPMN, né? Só para demonstrar. Já o compras, ele realiza cotação e emite pedido. E o financeiro aprova pagamento e efetua o pagamento também, tá? Então, temos aqui um processo, que é um pool, e 3 lanes, são 3 raias com as áreas. Parece mesmo, de fato, ali uma piscina, tá? Então, o BPMN trouxe esse formato de padronização. E aqui é um mapa de referência, tá? Para vocês entenderem, né? Que eu coloquei aqui, né? O evento de início, o evento intermediário, de fim, como já falamos, né? Atividades, a tarefa, né? Então, ter ali a boa prática de nomeação, o subprocesso, os gateways, né? Os 3 gateways, tem mais, tá? Mas aqui nessa aula estou falando somente dos 3, que é o exclusivo, o paralelo e o inclusivo, pool e lane, né? E o fluxo de sequência de mensagem também. Abrindo o Visage, né? Então, antes da gente começar a olhar a ferramenta em si, é interessante entender, né, que no Visage ele é separado em paleta de elementos, né? Já vou apresentar para vocês como que funciona. Na área de modelagem, que seria ali o canvas, né, que você coloca o fluxo em si, e as propriedades, tá? Então, esses 3 elementos aqui que eu vou explorar um pouco mais nessa aula dentro do Visage. E para encerrar essa parte mais de conteúdo, né? Então, quais são aqui qual é o checklist, né, que você pode colocar para poder seguir, né, dentro da modelagem de processo. Então, se você sabe ali os 12 campos do Process Canvas, né, que a gente passou lá no início, consegue diferenciar evento de início, intermediário e fim, né, reconhecendo pelo menos ali 2 marcadores de cada. Sabe quando é um gateway exclusivo, paralelo ou inclusivo. Nomeia atividades com verbo e objeto, ou encapsula, né? Faz ali o subprocesso encapsulado. Sabe o que são pools e lanes, né? Dentro de um diagrama e onde clicar no Visage para criar o seu primeiro as is, né? Caso você ainda não tenha essa construção. Antes de a gente entrar no Visage, né? Então fique bem à vontade de me seguir no LinkedIn. Voltando a comentar, eu tenho um curso, né, que explica um pouco melhor e detalha mais toda a parte, né, conceitual, toda a questão de levantamento em entrevistas, modelagem de processo, análise, o desenho do to-be e por aí diante, né, encerrando a aula falando de inteligência artificial e também o futuro da profissão de analista de processo. E tem meu site que você pode baixar o template do Canvas e também ali outros templates que eu disponibilizo, até mesmo uma skill de IA, tá? Que você pode utilizar no Cloud, né? E também tirar ali o máximo possível de informações de uma reunião voltada para mapeamento de processo.
Então, bora para o Visage para a gente poder ver na prática, tá? Como que a gente pode modelar dentro da ferramenta, tá? Vamos lá. Então, assim, ó, eu vou apresentar para vocês, né, a paleta, né? A paleta da esquerda aqui, que é onde vocês vão arrastar para dentro do canvas do Visage, né? E poder construir o fluxo. Comentar de forma bem rápida, né, das possibilidades de exportação do fluxo, né? Mais para o final dessa aula, né? E a publicação dele, tá? O Visage tem uma série de possibilidades, né? Você pode documentar o processo, detalhar ele dentro das propriedades, né? Criar campo personalizado. Você consegue, na hora de exportar, pode exportar em HTML, que fica muito legal em intranet. Você consegue exportar em SharePoint, consegue exportar em PDF. Então, assim, o Visage é super rico, tá? Ele pode nomear, versionar, colocar o autor. Ele tem um módulo aqui de simulação, tá? Que eu particularmente não mexo muito, mas também para simular as possibilidades do processo. É bem interessante, tá? Só que aí tem ele que tem um conhecimento mais técnico para isso. Então hoje eu não tenho essa profundidade de conhecimento com a parte de simulação. Enfim, né? Eu acho que o Visage ele é bem interessante por conta disso, tá? Das possibilidades que você tem na construção do processo. Você pode baixar o Visage no site oficial, tá? No Visage Modeler, você pode colocar no Google que já vai apresentar lá o Visage para ser baixado. Tem que criar uma conta, né? Não tem custo nenhum. Basta criar essa conta, baixe no seu computador, faz todo o processo de instalação e instale, né? Ele é um pouquinho demoradinho para abrir, mas ele é bem legal ali para poder você justamente ir treinando, né? E depois utilizar no seu dia a dia, tá bom? Voltando aqui, tá? Então eu vou começar um processo e quando eu abro o Visage, ele já apresenta para mim o processo, aqui o pool, né? Então aqui já deixa o diagrama prontinho, bastando eu somente colocar as raias, tá? Então se eu pegar e arrastar, ele vai colocar para mim aqui as raias, né? Eu já vou colocar aqui umas 4 raias porque eu vou fazer um processo de compras que eu sei que tem vários participantes. Então eu já vou deixar pronto, mas aí fica a seu critério, tá? Pode ir botando de acordo com o seu mapeamento. O pontapé inicial é sempre o evento de início, né? Então você tem que vir aqui e arrastar esse evento de início para cá. Soltou, né? Então pega e arrasta aqui para o canvas do Visage e solta ele para poder iniciar e você tem que colocar ele onde de fato está iniciando, que aqui no meu caso é na primeira raia, tá? Aqui eu vou chamar a primeira raia de solicitante, porque é a pessoa, né? Então é a pessoa que está realizando ali a requisição. Vou mudar o nome do processo, tá? Você tem duas possibilidades aqui. Clica duas vezes, aí pega e seleciona, né? Para poder apagar o que está escrito, ou F2, tá? Clicou, F2. E pode alterar aqui, né? Então, vou chamar de pedido de compra, tá? Pedido de compras. Né? Pode ser requisição, pode ser solicitação, enfim, de qualquer forma tem que ver como a sua empresa chama esse processo. Lá no Process Canvas vai estar descrito, né? Então ali já vai ter o nome. Beleza, a partir de agora você tem duas possibilidades. Você pode vir aqui e também clicar, já ter à disposição a atividade que você vai colocar, ou o gateway ou o evento intermediário, possibilidade 1. Ou você pode vir aqui na paleta à esquerda e puxar a atividade para cá, alinhou e soltou. Só que aí você vai ter que vir aqui. Aí tem outras duas possibilidades, tá? Eu não quero também complicar muito. Você pode vir aqui em fluxo de sequência, ó, tem que soltar. Só que assim, é ruim, tá? Soltou, beleza. Aí tem que vir aqui e conectar, né? A tarefa 1. Beleza, conectei. Possibilidade 2. Eu vim aqui, cliquei no evento intermediário, no evento de início, aparece aqui a atividade e solta aqui, mas não faz nenhum sentido, tá? O melhor dos mundos é clicar aqui, evento de atividade, né? E solta para dar sequência. E assim por diante, tá? Então aqui eu posso dar sequência no meu fluxo, posso botar um gateway, coloco outra atividade. Vê como é fácil, ó. Você vai soltando, tá? E vai alinhando. Se desalinhar, você ajusta, né? Esse é de menos. Continua a atividade. Então, assim, ó, em poucos minutos você já vai construindo o processo. Não tem muito segredo, tá? O importante, né, lógico, é entender a teoria do gateway, entender a forma de colocar aqui a atividade, o que é um evento de início e de fim, enfim, né? Então,
formas que você precisa entender para ter uma boa construção de processo, tá? Então, aqui eu vou colocar uma atividade, que seria, né, ele já deixa eu escrever, né, solicitar compra de material, tá? Poderia ser serviço ou outra coisa, mas eu quero ser bem prático aqui. Aqui eu vou botar a área de compras, tá? Então, compras. O compras, ele vai realizar cotação, tá? Então eu vou trazer para cá. Eu gosto de deixar bem alinhado, tá? Aqui para baixo, é a gosto. Né? Tem gente que bota mais para o lado, né? Tendo ali uma sequência lógica na horizontal e tá tudo certo, tá? Só uma questão pessoal. Então, realizar cotação, tá? Ou cotações, né? Dependendo da regra do processo. E aqui eu vou fazer o seguinte, realizar cotações, que aí tem que aguardar as cotações, né? Eu vou botar um timer, tá? Evento intermediário, só para não atropelar, né? Então, eu cliquei aqui, evento intermediário, soltei, botão direito do mouse, tipo de evento, e vai vir em timer. Eu vou explicar só o básico, tá? Aguardar cotações. Beleza. Com a cotação em mãos, né? Eu vou colocar aqui, analisar, escolher uma cotação, porque pode ser que tenha uma questão mais técnica ali, né? Enfim, escolher uma cotação. Aí eu vou trazer para o gerente, tá? Agora aprovar, porque existe já o valor. Até vou puxar um pouquinho para cá e vou fazer uma mudança aqui na linha, só para uma questão também de gosto, tá? Aí o gerente vai participar. Vou tirar o zoom, vou vir com uma atividade para o gerente. Só não posso esquecer de nomear aqui, tá? Gerente da área. Beleza, o gerente da área, ele vai analisar cotação, tá? Lembrando que ele vai analisar que, digamos que nesse processo agora, ele vai aprovar ou reprovar, tá? Eu vou transformar isso aqui em dois caminhos apenas. Poderia devolver para uma segunda cotação, tal, mas digamos que eu já tive uma prévia, né, de escolha do menor valor ali das três cotações, né, que eu coloquei ali a área solicitante como que tem esse poder, né? Poderia ser o compras, tá? Poderia ser aqui, ó, não teria problema nenhum, vai muito da regra do teu processo, né, de quem escolher ser o compras, tá? Porque como é material, né? Então, se for serviço, geralmente tem aí a participação da área. Analisar cotação. Aí aqui eu vou botar um gateway exclusivo, né, para ter dois caminhos. É o caminho A ou B, tá? Aqui não é paralelo, não é um ou dois caminhos ao mesmo tempo, não. Aqui eu vou fazer bem simples para demonstrar. Gateway ele já vem automaticamente do exclusivo, que seria um caminho ou outro, que é esse vazado, tá? Mas se você clicar com o botão direito e vir aqui em exibir marcador, aí já tem aqui o marcador que representa o exclusivo, que é o xizinho. Ah, mas o meu processo ele é paralelo. Tipo de gateway, gateway paralelo, aquele maisinho, tá? Que aí seria ter atividades paralelas. Não, o meu aqui é o inclusivo, né? Que seria aqui o símbolo do ou, né? Aqui é um parecido com o, né? Podendo ser um caminho, podendo ser dois ou três ou quatro, tá? Depende muito do que está sendo visto, ou somente um, né? Então vai muito da regra. Aqui o meu eu vou deixar exclusivo e eu vou exibir o marcador, tá? Esse aqui é somente o segredinho aqui do gateway. Beleza, né? Então ele pode reprovar. Se ele reprovar, eu vou botar aqui um evento fim, tá? Evento fim, eu posso colocar como erro, tá? Não tem problema nenhum, que cancela todo o resto. Talvez, mas posso deixar simples, né? Não tem problema nenhum. Compra cancelada, ou requisição cancelada, né? Porque a compra não foi feita ainda, então requisição cancelada, tá? Aqui tem um ponto bem interessante que é uma boa prática. Eu posso colocar aqui, ó, cotação aprovada. Posso, aqui eu clico duas vezes na linha e boto não. Para botar o rótulo, ó, duas vezes na linha, tá? Aí boto o não para dar essa sequência. Ou sim, né? Então aqui vai para o sim, que aí foi aprovado, né? Então vem aqui e coloca sim. Qual seria a prática mais interessante? Aqui, quando eu boto cotação aprovada, eu estou dando só duas opções.
é sim e não, né? Aprovou ou não aprovou. Então fica bem binário, né? Então eu não tenho terceiro caminho na rota. Quando eu tenho possibilidades, né, de colocar um terceiro caminho, o ideal seria não colocar nenhuma pergunta aqui, de sim ou não, aprovado, reprovado, e eu boto aqui no rótulo, tá? Aprovado. Ou cotação aprovada, né? Aqui, reprovado. Vai muito da tua lógica. Então, ó, eu vou jogar para cá. Se eu tivesse um terceiro caminho de refazer a requisição, eu poderia colocar ali para refazer essa requisição, tá? Então, beleza. Veio para cá aprovado. Eu cancelei aqui a requisição quando reprova. E aqui em compras eu vou realizar pedido, tá? Eu vou realizar o pedido. Esse pedido ele pode ser enviado por e-mail. Eu posso aqui colocar um evento intermediário de mensagem, tá? Que aí envia a mensagem para o fornecedor, né? Então seria um disparo, né? Disparo de e-mail com a OC, né? De ordem de compra. Pode ser dessa forma, tá? Farei bem simples, tá? Aqui depois do disparo da ordem de compra, eu preciso aguardar o material chegar. Então eu vou colocar o outro evento intermediário, tipo de evento, né? Lembrando, botão direito do mouse, tipo de evento e timer, tá? Quando o material chegar, tá? Fazendo bem sim, poderia ser um prazo aqui, tá? Poderia ter um prazo, caso ultrapassar o prazo ou disparar um e-mail, o fornecedor ser notificado, enfim, aí é interessante você colocar todos os detalhes, tá? Do que acontece no processo. Quando o material chega, eu vou colocar aqui uma lane da área de recebimento, onde vai recepcionar esse material. Então, quando o material chegar, até esse timer poderia ficar lá, tá? Não teria problema nenhum. Teria que ficar lá na raia, mas eu vou deixar aqui, tá? Quando o material chegar, vai realizar conferência. Então, realizar conferência aqui até poderia ter algum tipo de lógica, né? Onde o conferente, né? Ele percebeu ali a falta de itens, ou a nota fiscal veio errada, poderia ter uma avaria na embalagem ou no próprio produto. Então aqui poderia sim ter algum tipo de lógica de reprovação, aprovação, ou uma condicional de aceite, tá? Mas aqui eu não vou fazer para ser um pouco mais simples. Então realizou a conferência, dar entrada no estoque, e dependendo do tipo de estoque, pode ser condicionado de uma forma diferente, né? Aí tendo ali outras lógicas, dependendo do contexto da empresa, aí você pode até transformar isso num subprocesso, dependendo da complexidade, e aqui enviar ou dar entrada na NF, na nota fiscal, no sistema. E aí eu posso colocar aqui o financeiro, né? Então a raia do financeiro aqui embaixo, para que eu consiga enviar isso aqui, né? Enviar essa atividade e o financeiro vai realizar o pagamento ao fornecedor. Podendo ter uma lógica também, né? De remessa, de prazo de pagamento e tal. E finalizamos, tá? Então finalizamos, aqui eu vou colocar compra realizada, caminho feliz, né? O caminho, digamos assim, infeliz do processo foi a reprovação do gestor aqui. Já o caminho feliz seria, de fato, a compra realizada. Para obter lá o sucesso que você coloca lá, o sucesso do processo dentro do Canvas, tá? Então, isso seria o basicão, tá? Do Visage. De você construir o fluxo. Super básico, super tranquilo, tá? De você ir puxando as atividades, clicando na própria aqui, atividade vai arrastando, né? E solta. Então, assim, não tem muito segredo, né? Ele já cria a seta de forma automática. Para encerrar aqui, eu queria só mostrar para vocês duas coisas, tá? A exportação desse fluxo para a imagem. Se eu vim aqui em exportar na parte de cima de propriedades e clicar em imagem, ele já vai apresentar uma caixa, né, para eu salvar esse fluxo, né? Fluxo de compras. Vou botar aqui. E vou vir aqui em salvar e ele vai abrir aqui na tela esse fluxo.
É legal para você mandar para os usuários, né, para quem executa o processo, de você anexar numa política, num manual, tá? Então aqui a imagem ele serve muito para isso. Ele já vem com o logo do Visage, tá? Então aqui fica numa qualidade bem boa. Só que aqui você consegue editar, tá? Você edita aí, puxa, né, e tira esse logo. Para você botar o logo da empresa, teria que pagar, tá? Uma subscrição. Não sei se vale a pena, né, para poder só colocar o logo, mas até porque você vai utilizar esse fluxo aqui mais para divulgar entre as pessoas, fazer validações ou até mesmo colocar em manuais. Essa é a forma número um, tá? Outra forma bem interessante é de você documentar isso no Word, que aí dá para transformar depois em Excel, dá para jogar isso para a web, tá? Ele transforma tudo isso aqui em HTML, fica super navegável, bem legal. O web, às vezes o Visage ele tira da conta grátis e deixa somente no pago. Eu acho que nesse momento o grátis consegue gerar em HTML também. Mas o que eu queria mostrar para vocês, tá? Nas propriedades das caixinhas, das atividades, você consegue documentar o que é feito da atividade. Porque lembrando, né, dentro de um processo, não é legal você fazer subatômico, né, essas atividades muito detalhadas. Entrar no módulo de compras, clicar no campo de solicitar, colocar quantidades, e você fazer isso através do Visage, através de caixinhas de atividades. Não é legal. Esse tipo de informação poderia ficar dentro, tá? Dentro aqui da própria atividade. Como que eu faço isso, tá? Eu posso clicar botão direito, envia em propriedades, que ele já vai apresentar na direita as propriedades dessa atividade. Ou eu clico em F4, seleciono e vou no F4, que ele vai apresentar aqui essas propriedades. Nas propriedades, você pode criar uma descrição, tá? Eu vou clicar aqui no mais ao lado para expandir, tá? Cliquei e ele vai apresentar essa caixa, né, para editar o valor de propriedade. Então aqui eu vou deixar até um pouco maior, em negrito. Eu vou escrever aqui, ó, passo a passo. Aí você documente da forma que achar mais bacana, tá? Vou botar aqui em tópicos, né? Então, entrar no módulo de compras no ERPX, né? Colocar as quantidades. Claro que eu estou exagerando, né? Que quantidade eu acho que não precisaria documentar. Colocar as quantidades, indicar fornecedores, exemplo, né? Isso no contexto que isso faça sentido, tá? Geralmente a área de compras tem um controle, né? Indicar fornecedores, enfim, tá? Outros requisitos técnicos, né? Que você pode colocar aqui, que é para botar como exemplo, ó. Apertei OK, não pode esquecer de apertar OK, tá? Se você apertar o X, ele vai perder tudo. Já aparece aqui, tá? Eu vou dar um X aqui em cima agora, tá? Nas propriedades, porque eu quero mostrar a publicação em Word. Então eu vou clicar aqui. Ele vai apresentar para mim uma caixinha que você tem que ir dando sequência, tá? Se você tivesse mais de um diagrama dentro do seu Visage, desse mesmo arquivo, vai aparecer aqui. Eu só tenho o diagrama 1, tá? Eu teria até que ter nomeado ali, mas deixei dessa forma. Então eu vou adicionar, o diagrama 1 foi selecionado, vou vir em próximo. Nesse caso, eu vou vir aqui, ó, nesse campo de selecionar tudo. Ó, vou clicar, seleciono tudo e dou um próximo de novo. Ele já bota na ordem, né? E vou vir aqui, aí ele deixa eu selecionar um modelo, né? Ele tem outros modelos aqui, tá? Ele é ponto .dot, né? Que é o modelinho. Se você quiser criar um modelo com a logo da sua empresa, com todas as características documental, da sua organização, você pode criar um modelo, tem que salvar lá na pastinha do Visage, onde foi instalado, e aí você disponibiliza nesse formato, tá? No caso, eu não uso muito, mas você pode querer utilizar dessa forma. Beleza, né? Então, respeitar o modelo, estilo do modelo, tal. Enfim, né? Aí ele vai botar aqui o nome do arquivo, né? E o caminho dele. Eu vou vir aqui em publicar. Vou clicar em salvar, que aí ele vai gerar o arquivo e vai gerar um Word para poder eu apresentar e eu poder editar conforme eu quiser, tá? O legal, opa, deu um errinho aqui.
Tá, eu vou mudar o nome, tá? Eu acho que é porque já tinha um modelinho com o mesmo nome. Vou vir aqui em próximo. Já está selecionado, né? Ele já até grava. Então eu vou botar aqui, ó, novo modelo 2. Eu tinha feito uma publicação para teste, por isso que ele deu problema, porque está até aberto na minha máquina. Agora ele vai criar, tá? Ó. Beleza, né? Ó, tem aqui a logo do Visage, você pode tirar, tá? Tem aqui outra imagem de fundo. Como eu não tinha nomeado, né? Então aqui, ó, compras, né? Requisição de compras. Você pode editar, tá? Fica bem à vontade. Tira o Visage Modeler aqui, não tem porquê, né? Pode botar o nome da sua empresa, logo, mexer no rodapé. E aqui no índice, né? Então, se você tiver muito mais documentação do processo dentro do Visage, então, consequentemente, você vai aumentar aqui o índice e deixar muito mais robusta, né, a documentação. Ele não coube numa página, ele jogou para a página seguinte, né? Então, aqui o modelo, então se eu der zoom, ó, ele vai apresentar, ó, e deixa numa qualidade bem interessante, tá? É claro que se depois imprimir isso, talvez não fique tão bacana, tá? Depende muito. E aqui tem a questão de versionamento, está lá em propriedades, né? Você pode mexer nas propriedades do fluxo e ele coloca desse formatinho aqui, que aí você também consegue editar tanto aqui quanto lá no modelo. E ele botou, né, o passo a passo que eu escrevi lá, de forma bem simples. Então, você pode ir modelando o processo e escrevendo uma série de anotações. Não precisa ser necessariamente para gerar um documento final. Mas aqui é uma oportunidade de você colocar um desperdício, colocar ali alguma situação específica que acontece, regras. Então você consegue ir editando, colocando outros tipos de documentação para gerar um documento e mandar para as áreas validarem, tá? É bem interessante. Né? E eu comentei agora sobre falar sobre desperdício ou anotar alguma coisa. Aqui no próprio paleta, né, você tem outros elementos que eu não quis me aprofundar agora, mas, por exemplo, a anotação, você pode arrastar para cá e fazer uma anotação, tá? Então aqui, por exemplo, você está mapeando e vendo que tem um problema. Então, sistema fica fora do ar. E é muito lento. Aqui é mais no sentido de você estar trabalhando para melhorar o processo, não para documentar ele, ser versão final, tá? Então aqui você pode gerar uma série de anotações se quiser, tá? Durante esse processo, para não esquecer alguma ideia, né? Algum problema que está acontecendo. Mas em resumo é isso, tá, pessoal? Só para vocês entenderem bem aqui o processo, né? Então, entender como que funciona o Visage, como que funciona o BPMN, o Process Canvas. Então, espero que vocês tenham gostado, algo mais simples mesmo. O meu curso está mais completo, né? Lá eu explico mais detalhes, eu falo de eventos intermediários que eu não comentei aqui, de situações de mapeamento que pode ajudar vocês, até mesmo a documentação que eu apresentei agora, eu comento um pouco mais, eu demonstro, né, o HTML que você pode gerar para publicar, mas o curso não é só isso, né? Ele fala também de análise, toda uma fundamentação teórica, levantamento em entrevistas, né? Como você pode se preparar para uma entrevista de processos. Então eu comento de forma muito mais ampla. Análise com indicadores e KPIs que você pode coletar. Eu falo de tecnologias, falo de Process Mining, inteligência artificial. A ideia do curso é ser muito mais, ter um aprofundamento maior. Siga o meu LinkedIn aqui, né? Pode fazer uma conexão comigo, podemos trocar uma ideia. Entre no meu site, baixe lá o template, conheça um pouco mais do curso. Eu também tenho o Lean Game, que é um joguinho de perguntas e respostas sobre Lean. Pode se conectar lá, jogar um pouquinho, é bem legal, tá? Então fique bem à vontade. E é isso, pessoal. Até mais e até a próxima.